Então, vamos lá. Coloquei esses vetoriais entre aspas, quer dizer, a gente hoje começa a trabalhar campos quânticos que estejam associados a partículas de massa nula, e por isso eu quero dizer que, enfim, se escrevem como combinação de operadores de criação e aniquilação de partículas de massa nula. E a gente parte logo para um exemplo, digamos assim, mais caro a gente, né? Que é tentar descrever um campo que dê conta de criar e aniquilar fótons. Okay? Então a gente busca logo um campo vetorial, né? Representação vetorial do campo de Lorentz, associado a partícula de massa nula. Eu botei vetoriais entre aspas, porque a gente vai ver que isso não vai dar muito certo. Tá? Vai dar problema. Como dizem hoje em dia, vai dar ruim. Tá certo? E a gente vai ver porquê, e há uma maneira de contornar isso, e essa maneira de contornar provavelmente já vai ser objeto da próxima aula, porque tem algumas contas para fazer aqui. Eu queria começar fazendo uma revisão justamente de grupos de isotropia associada a partículas de massa nula, né, que a gente viu lá no capítulo 2, lá atrás, e tem algumas peculiaridades que eu queria recomendar para que a gente não ficasse tendo que exercitar excessivamente a memória. Essa aula vai ter muita conta, e algumas dessas contas eu vou cometer enfim, a descortesia de pular, e de indicar como é que se faz e não fazer até o final, porque são algoritmos simples, e outras coisas são herdadas. Né? Há coisas que a gente herda, por exemplo, das equações master que foram encontradas no campo vetorial associado a partículas massivas, há coisas que você herda. A equação master, basicamente, ela é o coeficiente associado à expansão do campo, né? A combinação do campo inteiro pela de criação e aniquilação. O coeficiente composto lá, como explicado, se você quiser, pela representação do grupo de isotropia, tal como ele age no espaço rico sobre partículas, e isso é igual, né, a uma representação desse mesmo grupo de isotropia na representação que o campo se define, atuando também sobre esse coeficiente. Essa forma básica, né, U vezes o grupo de isotropia tal como atua no espaço Hilbert, tal como atua nas partículas criadas e aniquiladas pelo campo, igual a uma representação do grupo de isotropia, ou a representação do grupo de isotropia que você queira, onde você está definindo o campo, né, na representação do grupo que você está definindo o campo, agindo sobre o coeficiente. Basicamente é isso. Tá? Então, algumas coisas eu vou colocar aqui, porque a gente já sabe que é assim. E não vou... A gente até recomenda de onde isso sai, mas não faz a conta completa depois. Jogo rápido. Às vezes eu tenho que sair antes. Tá legal, valeu. Aí você fecha a sala e bota no mecanismo, né? Valeu, Tiãozão. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é uma breve revisão, tão breve como possível, exatamente do grupo de isotropia. Para K2 igual a zero, certo? Indicado supostamente no momento, ok? Ou seja, para a massa nula. A primeira coisa que a gente faz para voltar à linguagem comum, e depois a gente tenta escrever esse campo na representação vetorial no sentido de espaço unicórnio, evidentemente, do grupo de Lorentz. Então, para começo de conversa, vamos lembrar como é que era a transformação, né, do nosso estado da base lá, para descrever, né, o estado de uma partícula, né, no espaço Hilbert, e isso basicamente se escrevia assim. Eu aproveito que exercita também a minha memória. Ok? Essa é a transformação geral. Isso aqui é um fator de normalização que a gente encontrou, isso é a representação do grupo de isotropia, tá? E esse aqui é o estado já com P transformado. Isso vinha porque você escrevia essa base, na verdade, ela se escrevia como sendo um fator de normalização vezes um boost padrão, tirando esse cara de um estado associado ao K, que é o momento que esse cara deixa invariante, né, com a definição do grupo de isotropia. Basicamente era isso. E aí o que a gente fazia simplesmente,
se você fazia U vezes isso, então você fazia U de lambda atuando em cima disso, você podia trazer esse U para cá, isso aqui é um fator de normalização, basicamente. Né? Então você ficava com N de P, aqui você tinha U de lambda, aqui você tinha um L de P, você poderia escrever também como a representação unitária desse cara, φ de K sigma. Basicamente era isso, e aqui você introduzia 1 a menos 1 de lambda P, U de lambda P, 1 a menos 1 de lambda P, ou melhor, perdão, U de L de lambda P, um boost padrão assim, U a menos 1 do mesmo cara, de L de lambda P. Tá? Basicamente era essa daqui. E aí, com esses três caras aqui, ó, U a menos 1 de L é a mesma coisa que U de L é menos 1, né, com a representação, você acabava compondo justamente L é menos lambda P, lambda L de P, desse troço todo, pegando esse cara e esses dois que aparecem aqui. Isso era justamente o dado, né, o elemento do isotropia, o cara que deixava o K invariante, tá certo? Lá atrás. Então, moral da história, sobrava esse fator de normalização, esse boost padrão aqui da lambda P e esse cara daqui. A gente escrevia esse cara sob forma de elemento de matriz. Fazendo isso, essa transformação podia atuar no φ de K sigma, transformando esse momento daqui no lambda P. Então, aparecia justamente esse lambda P sigma', aqui o elemento de matriz associado ao grupo de isotropia e o fator de normalização. Certo? Então, muito esquematicamente aqui, sem preocupar com demonstrações, que isso é um assunto que a gente já discutiu em detalhe, isso justificava que essa era a transformação de um estado na base que a gente escolheu, lá do espaço ellíptico, que representasse uma partícula. Aí ainda não digo com toda a pompa partícula, mas enfim, que viria a ser identificado como o estado representando uma partícula. Essa transformação deixava claro que, a mesmo fator de normalização, se você conhecesse o grupo de isotropia, você escrevia a transformação de Lorentz. Ele era crucial por causa disso. Né? Dado, se você soubesse quem é essa representação, acabou, você sabia como transformar um estado. Ok? Bom, se você tivesse uma partícula de massa diferente de zero, o grupo de isotropia que aparecia era o SO3. Né? Ou a álgebra que surgia do grupo de isotropia era idêntica àquela, enfim, que é desempenhada por J1, J2, J3, J, I, JJ igual a I, epsilon, JK, JK. Ok? Aparecia para essa coisa. Como é que a gente fazia isso? Basicamente, a gente impunha que, como esse cara é o cara que deixa o K invariante, pegar essa expressão aqui, aplicar a K, você vê que ele fica invariante, L de P, com um boost padrão em cima do K, dá P. Aí você fica com lambda P, e aqui é o boost que traz de volta lambda P para cá, então isso resulta do K. Então isso aqui deixa de fato o K invariante, é o que a gente via. No espaço Minkowski, esse cara podia se escrever assim, igual a Kami. Em versão infinitesimal, esse cara seria delta mini mais alfa mini, isso aqui Kami igual a Kami. Certo? Onde esse cara aqui supostamente é o cara que está envolvendo e, eventualmente, né, um fator complexo explícito para a gente poder ler a unitariedade da transformação. Vezes parâmetro, vezes gerador, basicamente era isso, né, era a primeira ordem dessa transformação, embutida aqui dentro. Delta mini Kami dá o caminho, então esse cara cancela com esse, então a equação, o vínculo que aparecia para esses caras era esse aqui igual a zero. Aí você escolhia um representante da camada de massa, não é isso? E para massa diferente de zero, a gente escolheu o Kami massa 0, 0, 0. Né? Para massa diferente de zero, esse seria o representante. Mas que para massa igual a zero, a gente escolheu, então para K2 igual a zero, a gente escolhia como representante um caminho que era um certo número aqui, 0, 0, o mesmo número depois para dar K2 igual a zero. Né? Foi o representante que a gente escolheu.
E aí você fazia essa mesma, né, esse mesmo vínculo aqui para achar quem eram justamente os parâmetros geradores associados à isotropia, e aí com a álgebra identificar que grupo era esse. Né? Que grupo era esse, o que a gente estava falando. Então quando você fazia isso para esse cara, quer dizer, fazia essa exigência alfa mini carinho igual a zero para esse cara, você mostrava que o alfa 1, 0 sobrava indeterminado e que o alfa 1, 3 era menos ele. Isso é simples, né? Eu estou pegando o mesmo índice aqui para pegar justamente 0 e 3, né? É esse índice aqui. É justamente para pegar com esse e pegar com esse. Né? Os outros todos não participavam das equações de vínculo. Alfa 2, 0 e alfa 2, 3. E o alfa 1, 2 também aparecia indeterminado. O resto era 0. Ok? Mas não é muita gente. Né? O alfa 3, 0, não é tanta gente. Mas o fato é que você tinha 3 parâmetros independentes. A gente tomou esse aqui como referência. Ok? Para o grupo de isotropia associado à massa nula. Então eram 3 parâmetros independentes, portanto 3 geradores. Né? Isso a gente já entendia assim. Esse alfa 1, 0 é que a gente chamou ele de cunhou alfa para ele, alfa 2, 0 a gente chamou de beta, e o alfa 1, 2 a gente chamou de teta lá atrás, os números que a gente deu. De tal forma, portanto, são eles que sobram como independentes. A transformação aí do grupo de isotropia, ou a representação unitária dela, dá o exponencial de I alfa, né? Claro que era a função da transformação específica que você faz em primeiros momentos, aquela história toda. Vezes o gerador associado a ela, que eu vou chamar de A, depois eu explico quem é esse A, que eu posso botar o I em evidência, né? Mais beta lambda P, B mais beta de lambda P, J3, era isso aqui. Basicamente o que a gente mostrava, enfim, esses 3 parâmetros, você pega e escreve então o seu U de W como sendo 1 mais I, esses parâmetros aqui, o mais I sobre 2, alfa mini, J mini, que vai para qualquer, uma expansão para qualquer cara do próprio ortógono, do setor próprio ortógono, né, do grupo de Lorentz. Ok? E aí, se você sobrevive um 0 e sobrevive um 3, basicamente aparecia um gerador combinado. 0 me chamava o J10, ou seja, o boost na direção X, é isso? O 3 que vinha junto com ele me chamava a rotação na direção Y, não é isso? J13, que tem a ver com J2, era menos eventualmente um sinal. Então o seu A, esse cara que eu estou chamando de A, que é o cara que acompanhava esse parâmetro alfa aqui, tá certo? Esse A basicamente era K1 mais J2, se não me engano, no mesmo sinal, tá certo? O cara que acompanhava o parâmetro que eu estou chamando de beta, alfa 2, 0 e alfa 2, 3, que eu chamei de B aqui, tá certo? Esse operador, ele era K2, né? Acompanhava esse cara, se não me engano, menos J1. E finalmente o cara que acompanhava esse cara daqui era uma rotação, né? Pura e simplesmente. Né? E é uma rotação em torno dada pelo J3. Tá? Então a gente simplesmente chamou de J3 mesmo. Ok? Enfim, e aí a gente via que esses geradores, eles obedeciam a seguinte álgebra. Se eu fizesse J3 com A, isso dava IB. Se eu fizesse J3 com B, isso dava menos IA, não me engano. E se eu fizesse A com B, isso dava 0. Essa era a álgebra dos geradores de isotropia associado aqui ao vetor de massa nula. Ok? Momento associado à massa nula. Isso significava basicamente que algebricamente, isso representava. Claro que isso aqui a gente não lia fisicamente como gerador de translação, porque não tem translação nenhuma, a gente não está falando disso, pelo contrário. A gente está falando aqui de um elemento do próprio ortógono, certo? Dentro do isotropia, que é um subgrupo do próprio ortógono, então a gente não está falando do setor de Poincaré, né? Não era isso. Mas algebricamente sim, se comportava como se fosse 2 translações num plano e uma rotação na direção perpendicular a esse plano. Tá? Como se fossem vetores, mesmo momento, né? Geradores dessas translações, é uma transformação típica, né?
momento, e aí uma rotação em torno do eixo perpendicular a esse plano. Esse grupo é um grupo euclidiano em 2 dimensões. É a álgebra desse grupo, é a super infinitesimal desse grupo. Muito bem, isso aqui portanto, a expressão geral, né, que atuaria, enfim, no ficar sigma. Né? E o que acontece é que, na verdade, a gente foi capaz de mostrar que, como esses caras comutam, a gente definia um ficar sigma como um autoestado desses caras, de autoestados simultâneos, eles comutam entre si, então a gente estava autorizado K, alfa, beta, teta, né? Os 3 índices, os 3 números quânticos aqui associados aos 3 geradores de prevalência. A gente dizia que esse cara era Azinho, faz uma base de autoestados desses caras, e B, em cima de psi, K, alfa, beta, teta, era Bzinho de psi, K, alfa, beta, teta. Ok? No princípio era isso aí que a gente escrevia. Só que a gente pôde mostrar que esse tipo de situação, esse Azinho, na verdade, ele se escrevia, claro, em função de alfa e beta, e o Bzinho também, esse autovalor em função de alfa e beta, e essas coisas aqui eram combinações lineares. Combinações lineares com coeficientes livres. O que significava basicamente que eu tinha um espectro infinito e contínuo, ok? De os autovalores desses 2 operadores aqui, e que, portanto, estava associando números quânticos de espectro contínuo ao estado de uma partícula se ela tivesse massa zero. Isso não tem na fenomenologia, não tem na física. Que espectros contínuos são esses? Além do momento que já foi considerado. Né? E da posição, mas aí é transformar Fourier numa outra representação. Então, a gente não tinha isso, e por não ter isso, a gente trivializou a ação de A e de B. A gente diz, ele age matando os estados. É zero, tá certo? Se a ação dos geradores é zero, então a ação desses caras é a identidade do estado. Não é isso? Pegar a transformação é a identidade. Eu trivializei isso desses estados, dispensei o alfa e beta, e no momento que esses caras são sempre nulos no espaço dos estados que eu estou trabalhando, eu posso agora pegar uma base de autoestados desse cara daqui e trabalhar com isso. Esse J3 passa a comutar, enfim, com o único que interessa é aquele próprio, né? Os outros são trivializados. Então a gente passou a trabalhar um estado que seria autoestado de J3, com alfa igual a 0, beta igual a 0, e a gente chamou, na verdade, o autoestado de sigma. Poderia manter teta aqui, não tem problema nenhum. De tal forma que esse cara dava sigma, é um autoestado, só o nome que eu dei, autoestado de J3. Ok? Esse número quântico aqui eu posso chamar de unicidade. Ok? E aí, se a gente operar então agora com esse cara daqui sobre, enfim, pegar esse cara daqui como sendo meu grupo de isotropia em que eu estava trabalhando, a gente nota, a gente consegue mostrar que a minha U passa a ser apenas exponencial de sigma. Na verdade é um θ, não é isso? De lambda P, J3, se eu botar ele para atuar em cima de psicar sigma, eu vou abolir esse 0,0 para não ficar. Foi o que sobrou. J3 em cima dele me dá sigma. Então, na verdade, o que aparecia era exponencial de sigma θ de lambda P, sigma é o alto valor, em cima de psicar sigma. Eu podia interpretar isso aqui como sigmaninha e interpretar isso aqui. Veja que eu pusesse aqui um delta de sigmaninha sigma, psicar sigmaninha. Então, isso aqui era o meu D, o dado de lambda P, sigmaninha sigma, ou sigma sigmaninha, tá certo? E aí eu colocava a soma sigmaninha. Então eu achei, né? A representação do isotropia era isso aqui. Certo? Porque a gente aboliu a ação de A e B. Isso daria uma implicação física, daria meus quânticos estavam a partir do que eu não tenho contrapartida na física. Então, a decisão de mandar embora esses caras, né, de mandar embora a ação de A e B, foi uma decisão baseada na fenomenologia, na física, para a atuação
para a atuação do grupo de isotropia no espaço de Hilbert, para a representação do grupo de isotropia unitária, que seja atuando no espaço de Hilbert, sobre o estado de uma partícula. Certo? Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque vai ser importante, vai ser crucial, o que a gente vai fazer agora, a gente recordar que quando a gente trabalha a agrupação master, eu vou escrever os campos agora, enfim, nossas propostas de campo e tal, quando trabalha a agrupação master, de um lado a gente tem a representação da isotropia, de fato achando o espaço de Hilbert, o espaço de uma partícula, enfim, né, porque a gente trabalha, na verdade, a transformação dos operadores de criação e aniquilação, e a gente define essas transformações pela forma como os estados de uma partícula se transformam, escrevo isso aqui já. De um lado, a gente usa o grupo de isotropia tal como ele atua no espaço de uma partícula, no espaço de Hilbert, portanto, mas do outro lado, a equação master é como a transformação de Lorentz, eventualmente uma transformação do grupo de isotropia, porque é um subgrupo do grupo de Lorentz. Como é que eu escrevo essa transformação de Lorentz, mas na representação do campo. E aí a questão que vai ser crucial é a seguinte: o grupo de isotropia foi, entre aspas, amputado aqui porque a partícula não tem esses números quânticos, não tem esse tipo, não tem grandeza com o espectro contínuo. Mas a representação desse mesmo grupo de isotropia sobre os campos, na representação que eu defino os campos, eu não posso a priori abrir mão de alfa e beta. E, portanto, da ação dos operadores A e B. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho argumento. Essa atuação não vai gerar números quânticos, ela vai gerar a transformação do campo na representação que a gente escolheu defini-lo, no caso a representação vetorial. Então, se eu amputar alfa e beta da ação do grupo de isotropia, eu estou dizendo que existe uma transformação de Lorentz, porque a transformação do grupo de isotropia está dentro do grupo de Lorentz próprio, é um subgrupo. Existe uma transformação de Lorentz que eu não estou descrevendo na equação master. Ou seja, eu estou assumindo que alfa e beta é igual a zero. Bom, mas eu posso ter uma transformação de isotropia com alfa e beta diferente de zero. Isso é um elemento do grupo de isotropia, bem definido, sem problema nenhum, que tem a sua representação vetorial, vai ter a sua representação ali, porque eu vou tentar definir esses campos como vetores. Tá certo? Se eu disser que para essa representação que age sobre os campos alfa e beta é igual a zero, eu estou dizendo que a minha equação de Master ficou capenga, tem uma parte dela para a qual eu não estou dando resposta. E se a transformação de Lorentz for um elemento do grupo de isotropia com alfa diferente de zero e beta diferente de zero? Tá certo? Eu tenho que prever como é que o campo se transforma. Eu tenho que prever como é que ele se transforma diante de Lorentz. O que quer que seja lá dentro, qualquer elemento do grupo. Ok? Então não posso abrir mão disso. Eu abri mão aqui porque aqui é a ação do grupo de isotropias no espaço de Hilbert. E aí eu não tenho contrapartida para esses casos no estado de uma partícula, mas não vou poder abrir mão disso na ação sobre o grupo de Lorentz. Então deixa eu escrever aqui para ganhar mais corpo, isso aqui eu vou deixar. Ganhar mais corpo essa discussão, o que a gente pretende, né, com o campo que a gente está definindo aqui. E depois a gente para de novo fazer outro parênteses para saber como é que seria a representação do grupo de isotropia no espaço Minkowski, que é onde eu estou tentando definir esses campos. Certo? E não no espaço Hilbert, que isso a gente já viu que está escrito ali. Tá? Então, mais uma vez, né, eu tenho um campo lá, CLX, que eu pretendo que tenha essa cara, porque eu sei que essa cara tem me ajudado até agora a trabalhar simetria interna e microcausalidade, então eu continuo insistindo com essa cara, ok? A gente não vai falar de microcausalidade hoje, a gente vai falar de um problema, não de soluções ainda, ok? Então seria isso daqui, a forma seria um certo coeficiente kappa, que não tem nada a ver com aquele kappa lá, é outro, enfim, de paciência. U L de P, sigma A de P, sigma elevado a IP escalar X, mais lambda VL de P sigma A dália conjugado de P sigma elevado a menos P escalar X, acho que é isso, né? Mais uma vez a proposta de campo é essa, não tem novidade nenhuma, e esse L não está aqui à toa, quer dizer, a ideia é que esse cara se transforme como um tensor. Certo? No caso particular aqui, eu queria que seja um tensor de ranking 1 no espaço Minkowski, né, um vetor.
como tensor, sei lá aqui, tá? Ok? Perante o grupo de lógicos. Esse lambda aí é um elemento do grupo de lógicos. A gente quer que ele se transforme assim. A ideia de que isso aconteça, quer dizer, essa conjugação, inclusive no espaço de Hilbert, e aqui é a representação, a transformação de lógicos na representação em que eu escolhi definir o campo. Então, daqui já está evidente, qualquer coisa que a gente ponha nessa equação aqui, na equação mágica, vai aparecer lado esquerdo, espaço de Hilbert, grupo de isotropia lá, lado direito, eventualmente, grupo de isotropia, qualquer transformação de lógicos, mas eventualmente grupo de isotropia do lado direito, ou grupo de isotropia na representação do campo do lado direito. Ok? Então, espaço Hilbert para cá, representação do campo para lá. É isso que a equação de Marx basicamente fala, ou seja, ela compatibiliza partícula e campo. E por isso que ela dá as informações que a gente precisa sobre que tipo de partícula esse campo pode produzir a partir do vácuo e aniquilar essa coisa. Tá? Então a gente continua com essa proposta, a gente não mexeu nisso daí. E se essa transformação no estado, eu posso imediatamente descobrir como é que é a transformação do operador de criação. Esse cara eu posso entender como um adaga de P sigma em cima do vácuo, vou chamar de representar o vácuo dessa maneira. Então esse cara daqui é o φ P sigma, certo? Para o estado de uma partícula. Então isso daqui eu posso escrever como sendo igual. Aí eu teria aqui raiz de lambda P zero sobre P0. Eu estou atuando com esse U. Né? E isso vai dar o que a gente escreveu aqui. Muito bem. Então isso aqui fica isso, somatório, que não precisa mexer em nada, sigma linha, P, sigma linha, sigma lambda T. E esse cara aqui eu vou interpretar como sendo a criação de um cara que seja lambda P sigma. Às vezes se usa notação também, no Heisenberg usa muita notação P lambda, quer dizer a mesma coisa que lambda P, P inciso em lambda embaixo, com o momento transformado. Assim não dá. Ok? Agora, esse só troquei o estado por criação dele sobre o vácuo, por enquanto. Mas aí aqui eu posso jogar um U a menos 1 de lambda, U de lambda. Introduzo aqui. Ok? Então aqui eu ganho 1 de lambda. Operador de criação, P sigma, U a menos 1 de lambda. E aí esse U de lambda atuando em cima do vácuo, é o próprio vácuo. Ele é invariante por transformação de Lorentz por definição. Não tem nada lá. Ok? É construído invariante de Lorentz. Mas só o próprio vácuo. Do lado de cá você lê o resto, né? Aqui você mantém esse lambda P0 sobre P0, somatório sigma linha, D sigma linha sigma de W, vou ficar escrevendo essas coisas aqui, a adaga de P lambda sigma. Então você lê que o adaga vai menos essa transformação conjugada dá isso aqui, dessa autonormalização e a atuação no grupo de isotropia sobre o, aliás aqui, isso mesmo, sobre o meu operador de criação. Ok? Aqui na verdade era que deveria ser sigma linha, né? Esse cara em tese aqui é um sigma linha. É só uma linha. Ok. Então a gente tem justamente isso, o lambda A diagram de P sigma menos 1 lambda, isso é relativamente geral, lambda P0 sobre P0, a representação de grupos de entropia D, e aqui o A diagram de P transformado. E faltou U atuando em zero, né? Ou não? Não, esse U atuando em zero aqui? É. Então, esse U atuando em zero é a hipótese que o vácuo é invariante de Lorentz. Verdade. É o próprio vácuo. Obrigado. Isso. Tá?
Então a gente tem essa expressão, né, essa transformação em cima desse cara, e aí a partir disso daqui a gente tira, porque a representação do grupo de entropia, aqui por enquanto isso aqui é geral, né? Aqui eu não precisava estar falando de massa zero, por enquanto é geral. Mas se eu escolher massa zero, se eu estiver falando agora de um K2 igual a zero, qualquer transformação em cima dele mantém a norma, então P2 igual a zero, se você falar do P também não tem a menor importância. Aí esse cara daqui a gente já sabe quem é, esse cara daqui. Ok. O que aconteceu que ligou na menos 1 ali? Onde? Eu coloquei aqui, não tinha, né? Eu coloquei 1 a menos 1, 1 Com aqui. identidade, né? Sim, sim. Tem uma identidade. 1 a menos 1 está aqui. Tá. E do lado direito? Do lado direito não mexi Não nada. mexeu nada. Ah, tá, só. A única coisa era, do lado direito eu só peguei o Só estado e escrevi com uma data e disse, só tem direito. Não fiz nada direito. Então esse cara agora a gente sabe quem é, né? Esse cara daqui é o E elevado à exponencial de I sigma delta, claro, funcionando para bem princípio, delta de sigma e sigma. Tá? Agora, é isso porque a gente está falando de, então, agora eu estou usando o K2 igual a zero. A gente está falando de partícula de massa zero. Até agora não, agora precisa geral. Se fosse partícula de massa diferente de zero, aqui ia aparecer basicamente o gerador de rotação, né? Vai só ter esse. Ok? E é o que vai acabar levando você para a ação master mesmo, né? Que envolve o J, não é isso? J vetor e o J fresco, né? Que é o J na representação do campo. Ok? Como já foi feito. Mas aqui é isso, então a sua transformação acaba tendo essa carga aqui. Exponencial e sigma beta a, inclusive não era sigma i, mas agora não é mais. Ok? Então está aí a maneira como o seu operador de criação se transforma. O de aniquilação é o DAG disso daí, isso não mexe, aqui aparece menos e aqui o próprio operador de aniquilação. Ok? Então, sabendo como esses caras se transformam, eu agora imponho essa transformação aqui ao campo. Isso? Eu imponho essa transformação vem atuar, isso aqui é no espaço de Hilbert, vem fazer justamente essa conjugação do A e do ADAG, perante aquela regra que aparece ali. Agora, já contaminado pela informação de que a massa é zero, certo? Que é essa representação da entropia que eu estou usando. E aí, quando você faz isso, e aí você tem um compromisso de que essa transformação volte, né, numa expressão que garante o caráter tensorial desse cara, ou seja, volte isso daqui, aparecem as equações máximas, que eu já vou escrever. Tá? Basicamente é pegar aquilo ali e substituir, né, vai aparecer aqui, por exemplo, na transformação desse A aqui, vai aparecer o fator de normalização, vai aparecer exponencial de menos I sigma teta. E ele transformado, né, não AP, mas o AP lambda de sigma, e aí você vai ter que ter um certo cuidado de redefinir variáveis, etc., para poder comparar essa atuação com essa expansão. Esse cara atuando em cima do psi lambda x. Lembrar que o psi lambda x aqui também vai aparecer, por exemplo, aqui é elevado a menos ip lambda x, é isso? Isso é a mesma coisa que é elevado a menos i lambda menos 1 ip x. Então, se você quiser escrever esse cara que tem lambda x igual a esse cara que é em x mesmo, você vai ter que fazer uma transformação, daí você vai ter que trocar lambda menos 1p por p, e aí vai ter que, né, mexer aqui no elemento de integração para que você possa finalmente comparar os dois lados dessa expressão aqui, assim que a gente chega a equação mágica. Eu não vou fazer essa conta porque é a mesma conta, as mesmas trocas de variáveis que você faz no outro caso. A única diferença no caso campo vetorial massivo, ou campo qualquer representação, que não especificou a representação ainda, é massivo. A diferença, mais uma vez, é a presença só desse exponencial aqui em vez dos geradores de rotação. É a única diferença. Mas o tipo de manipulação que você faz, por exemplo, isso aqui não muda nada, né? Se a gente colocar a partícula massiva, você vai continuar tendo lambda x aqui, vai continuar tendo
lambda menos 1P, vai ter que comparar com um cara aqui que vem correspondência elevada a IPX normal, tranquila, ou elevada a menos IPX, então vai ter que fazer mudança variável. Essa mudança variável, esse jogo, é o mesmo. Não tem diferença nenhuma. Ok? Então eu vou, mais uma vez, cometer a descortesia de escrever a resposta. Se eu lembrar dela, né? Vai ser que isso seja uma maneira ruim de fazer a coisa, porque se você não deduz na hora, de pensar, a memória distrai. Exato, lambda P. Mas aí tem o Weimer aí para corrigir a tempo. Somatório de barra, de lambda, é isso. Deve ser isso. Ok? E é correspondente para o V, né? Isso aparece a equação correspondente para o V, que é igualzinha, a única diferença é o menos aqui. Certo? Então, para o V eu tenho VL de T lambda sigma, elevado a menos e sigma θ, e aqui é a mesma coisa. A única diferença é que você usa o V, certo? E não o U. O resto é igual. Ok? Isso aqui veio do fator de normalização, evidente, estou passando para o outro lado da igualdade, não tem nada demais. Tá? Passando cruzado para o lado da igualdade. Então são essas equações que você ganha, né? Essas equações que a gente chama de equação áspera. Mais uma vez, do lado de cá tem uma transformação de Lorentz, tá certo? Do lado de cá tem a transformação de Lorentz, o número de isotropia, que deixa o K invariante, o K em consideração aqui, que é o K tal para K2 igual a zero. Ok? Então. Mas a gente não vai querer isso em qualquer representação, a gente vai querer isso quando esse L aqui for um índice μ, né, do espaço de Minkowski, né, um índice vetorial propriamente dito. Então, ver o que a gente faz. Só dar casos mais ou menos óbvios. Então, por exemplo, a gente poderia escolher uma transformação de Lorentz que fosse um Bush padrão, ou seja, L de Q em cima de K é Q, vou chamar de P também, vou chamar de Q, momento geral. K, evidentemente, aqui, desde o início, é um cara de K2 igual a zero, portanto, uma transformação de Lorentz qualquer, um Bush padrão, inclusive, não altera a norma do vetor, Q2 aí também é zero. Ok? Mas isso não é uma rotação, isso não é uma rotação lá dentro do isotropia, isso é um Bush, tá certo? Vai ser feito a esse parâmetro θ igual a zero. Então, naquela equação, você tira aqui o L de Q, que é o vetor transformado sigma, certo? Que já é o vetor transformado sigma, igual a raiz. O original aqui era K0, K0 é kappa. O original era K0 é kappa, né? Sumiu em algum lugar. É a componente zero do nosso representativo. Lembrar, só mais um comentário, que a gente achava o J3, porque a gente escolhia como um único operador que a gente deixou não trivial agindo sobre o espaço de Hilbert dos estados de uma partícula, porque a gente usava essa representação. É isso? Se usasse K0, K0 era o J2 e assim por diante. Né? Na verdade, a helicidade, o operador associado à helicidade, que tem um alto valor de helicidade, ele tem que ser projetado ao longo justamente do momento. Que é, no caso, a projeção da J3. Né? Então, isso daqui dá o kappa, que é o K0, que é o cara de partida, aqui dá o zero transformado, que é o Q0, tá certo? E aí eu teria o somatório em L bar, na representação conveniente, L bar, desse Bush aí, que é o L bar de K5, por exemplo, certo? Para essa transformação aqui. Eu posso também pegar uma transformação que seja justamente do grupo de isotropia, especificamente do grupo de isotropia. Tá? Em vez de pegar um busto padrão, eu pego a isotropia. Eu sou obrigado a manter esse cara daqui, lá para precisar desse parâmetro de θ para se realizar. E aí eu teria, se é um grupo de isotropia, o momento que eu vou transformar, se eu começar com o momento K, eu vou chegar no momento transformado K também. A isotropia não mexe no momento, se o momento for K, por definição, por construção. Então eu teria o K, o L de K sigma elevado a sigma θ
aqui eu teria raiz de K0, né, que é o momento de partida. Aqui teria K0 também, que é o momento de chegada igual. Estou pegando uma transformação de isotropia, então esse troço aqui dá 1. Não precisa levar em conta essa normalização. E aqui teria o somatório L barra D de L, L barra da transformação de isotropia, U, L barra de K, sigma. Ok? Então isso é uma expressão geral. Mas aqui, mais uma vez, é para descrever campos que descrevem, que criam líquido partículas de massa zero. Sim, a gente já está usando essa informação, isotropia associada a partículas de massa zero, mas a representação continua sendo qualquer. Eu não escolhi, tá certo? Que esse cara, eu não escolhi que D de lambda seja isso aqui. Não é isso? Que a representação seja a transformação de base para acumular todo o espaço de Corbis. Ainda não fiz essa escolha, só que por enquanto ela ainda é geral. Mas justamente, o que eu preciso na verdade? Eu preciso da transformação para trabalhar com isso daqui. E por que eu quero trabalhar com essa equação? Porque se eu tiver os coeficientes definidos em termos de K sigma, tá certo? Nesse K é o K vetor, é isso aqui, né? 00K, tá ok? Se eu tiver esses caras, por essa relação daqui, eu souber representar um custo padrão, eu tenho um cara no momento genérico, e se eu tenho um cara no momento genérico, eu tenho os coeficientes que me geram o campo, né? Que sou capaz de definir quem é o campo. E esse cara se relaciona, né? Esse cara volta nele mesmo, né? Com esse elemento aqui, essa atuação aqui do grupo de isotropia, e a representação do mesmo grupo de isotropia, mas no espaço como eu estou definindo os campos. Quer dizer, eu gostaria de achar a representação do grupo de isotropia no espaço de Corbis, a mais geral possível. Como é que ele se escreve no espaço de Corbis? Ah, a gente já achou, não. A gente achou como é que ele se escreve no espaço de Hilbert. Certo? Foi o que estava aqui no quadro que foi apagado pelo começo da aula. Então vamos procurar a cara mais dele. O que eu vou fazer agora, na verdade, é um apêndice do capítulo 2. Está feito lá. Está nas notas já o capítulo 2. E teve a última aula do capítulo 2, a gente fez algumas coisas nesse apêndice, mas não fez esse específico. Né? São vários apêndices, A, B, C e tal. Esse a gente não fez. Que é achar justamente a cara geral do elemento de isotropia no espaço de Corbis. A representação 4x4, vetorial dele. Ok? Então vamos fazer agora. Não é um bom lugar para fazer. Vou apagar aqui primeiro. Deixa esses caras escritos, vamos fazer aqui. Ok, escreve de novo, se precisar, escreve esse cara. Então vamos lá. Bom, basicamente o que eu quero é isso aqui, né? O cara que faça explicitamente isso aqui. Né? Onde o meu K aqui não é qualquer coisa, o caminho aqui ele é associado ao representativo da camada de massa nula que a gente escolheu. Eu quero um cara que faça explicitamente isso daí. Ok? Eu vou definir um outro vetor auxiliar PMI 1, 0, 0, 0. Na verdade, define esses vetores em pé. Vamos lá, mas como faz? Definir assim, depois se quiser a gente faz. Ok, PMI comum 0, 0, 0. Tá. E com isso eu posso escrever algumas coisas, por exemplo. Eu posso escrever que se eu fizer WT, Mi, WT, Mi, ou seja, se eu fizer a contração da transformação com um elemento de isotropia desse vetor contraído de novo com ele, isso é a mesma coisa que isso aqui. Porque, afinal de contas, esse cara daqui pertence ao grupo de Lorentz. Então, ele não altera a norma. Ok? Essa transformada também tem interesse. E essa norma é 1, evidentemente. O quadro da estrutura aqui dá 1, simplesmente. Além disso, WT, Mi, contraído agora com WK, Mi, certo? Também a norma não se altera, então eu consigo manter essa representação aqui, esse produto escalar. E teria para mim esse cara, produto com esse cara daqui, dá simplesmente o kappa.
certo? Dá aquele número lá que a gente está usando a componente 0 na componente 3 para produzir a massa zero. Ok? Agora, esse cara que aparece aqui, isso é a mesma coisa ainda que WT Mi atuando direto no caminho, porque WK é K. Ok? Eu também posso fazer isso daí. Então vamos pensar qual seria, a gente está tentando achar a forma geral de um dado. O dado geral é um espaço de encosto, estamos trabalhando no espaço de encosto, veitores em 4 componentes e tal. Vamos pensar então, WT Mi, qual é a cara que ele tem que ter? Não, qual é a cara que tem que ter o W para que WT Mi, tá certo? Tenha esse, atuando em cima do caminho, por exemplo, DK. E que WT Mi dê 1. Okay? Então, eu vou escrever esse vetor aqui arbitrariamente, só sei que ele tem 4 componentes, eu ver como psi, alfa, beta e zeta. Só tem nome, os 4 bois que ocupam esse vetorzinho aí. Ok? Agora, eu vou pedir que esse cara, produto escalar com ele mesmo, contração com ele mesmo, dê 1. Tá certo? Então, eu já sei que se eu pegar... vamos fazer isso, ou antes vamos fazer isso aqui, WT Mi de capa. Então isso implica, estou pegando essa relação, então isso implica que o quê? Esse capa é capa 0, 0, capa. Então isso vai dar o quê? Vai dar psi capa, é isso? Alfa 0, beta 0, zeta capa. Então vai dar psi capa menos zeta capa, menos porque eu estou fazendo uma contração, é isso, alguém está em cima ou está embaixo, ok? Menos zeta capa tem que dar igual a o próprio capa, ok? Isso é a relação que eu estou escrevendo aqui. Portanto, a gente escreve aqui o psi é 1 mais zeta, ok? Psi menos zeta igual a 1, psi é 1 mais zeta. Muito bem, então esse cara aqui já não é independente, né? Esse cara já se escreve em função desse cara daqui. Agora vamos ao fato de que WTMI vale 1. Quer dizer, vamos fazer o produto escalar desse cara por ele mesmo, isso tem que dar 1. Não tenho coragem de mexer aqui não. Isso aqui eu vou deixar quieto. A gente continua lá. Então se WTMI igual a 1, eu também tenho o quê? Eu tenho que 1 mais zeta ao quadrado. Já peguei esse cara daqui como mais zero, isso a gente já sabe, menos alfa 2, menos beta 2, estou usando a beta do espaço de encosto, menos zeta 2, isso é igual a 1. Ok? Peguei o quadrado desse cara, igualei a 1, usando essa relação. Ok? Mas muito bem, esse quadrado aqui dá 1 mais zeta 2 mais 2 zeta. Então, mais zeta 2 morre com menos zeta 2, esse 1 morre com 1 que está lá do outro lado, deixando o outro lado no zero, e eu fico com 2 zeta igual a alfa 2 mais beta 2. Então isso daqui sai que zeta é alfa 2 mais beta 2 sobre 2. Então, na verdade, só tem, em WT, só tem 2 parâmetros independentes, alfa e beta. Certo? Não tem mais ninguém. Bom, dessa relação, voltando, por exemplo, voltando nessa relação aqui, pode usar essa do cabo, por exemplo, pode usar WT igual a 1, a gente pode escrever o seguinte: até agora, o meu W, eu sei que ele tem que ter a seguinte cara: 1 mais zeta, alfa, beta, zeta, não sei o que está aqui, não sei o que está aqui, não sei o que está aqui, não sei, 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 não sei. Por quê? Porque se ele atuar em cima do TMI, que é exatamente esse objeto que eu estou escrevendo aqui, tá certo? Se você atuar em cima do 1, 0, 0, 0, né? Então isso aqui seria dado TMI, ele tem que dar isso aqui, né? A gente definiu o dado TMI como isso daqui, tá certo? Então, esse cara atua aqui, esse cara vai atuar aqui, esse cara vai atuar aqui, esse cara vai atuar aqui, vou gerar um vetor que é 1 mais zeta, alfa, beta e zeta. E W, TI é exatamente isso, né? A gente definiu ele como dessa maneira. Ok? Então esses elementos de matriz aqui estão fixados, os demais por enquanto não.
Na verdade, isso aqui para a ação dele, isso aqui é WT, né? Isso aqui é WT. WT. Na verdade, essa ação dele em cima do T. Agora eu posso voltar ao fato de que WT em cima do cara tem que dar K, tá certo? WT em cima do cara tem que dar K, para escrever um pouco mais. Eu vou arbitrar nomes para esses caras aqui, vou agir com essa matriz em cima do K, tá certo? Tá ok? E isso vai ter que voltar no K. Então eu vou escrever assim, isso aqui ponto e vírgula, não é uma sequência lógica não. Vou escrever 1 mais zeta, alfa, beta, zeta, não sei, aí sei lá, delta, não sei, rho, não sei, sei lá, sigma, não sei, sei lá, eta. Certo? Isso ainda é a minha matriz W, onde eu resolvi dar nomes para esses caras que eu não conheço. Tá certo? Como é a matriz W, não é o WT, é o W sozinho, é de isotropia. Então, se atuar em cima desse cara daqui, ó, K, 0, 0, K, que é o meu vetor caminho, isso tem que dar igual a K, 0, 0, K. É isso? Esse aqui é o meu W, estou em cima de K, da K, que é o elemento do grupo de caminho, perdão, da caminho, porque é o elemento do isotropia. Esses caras aqui eu não sei quem são, mas eu escrevi aqui porque a gente já imediatamente tira que eles são dependentes desses caras aqui também. Tá certo? Por que eu só escrevi essa coluna? Porque é o que você vai ter, né? Essa linha por essa coluna, você vai ter esse cara pegando esse cara pegando esse. O resto eu não vou tirar a informação daqui porque vai no zero. Né? Esse cara pegando esse cara pegando esse, e assim por diante. Né? Os outros eu vou continuar sem informação por aqui. Então, muito bem. Daqui a gente tira o quê? A gente tira aqui 1 mais zeta mais delta vezes kappa. A gente tira aqui 1 mais zeta mais delta vezes kappa é kappa. Tá certo? O que me garante que esse delta que eu escrevi ali ele é menos zeta. É isso? Mato zero e dá, fecha a equação. Ok? Da segunda linha ali eu tenho que alfa kappa mais rho kappa, ou seja, alfa mais rho vezes kappa dá solenemente zero. Portanto, rho é menos alfa. Da terceira linha eu tenho que beta mais sigma é análogo a essa, né? De kappa é igual a zero. Então eu tenho que sigma é menos beta. Finalmente, da última linha, eu tenho que zeta mais zeta em cima de kappa. Vou da frente, não, claro, questão de nada. Isso é igual a kappa. Isso implica que o eta é 1 menos zeta. É isso? Tem que sobrar 1 aqui para recuperar o kappa. Então, esses elementos aqui também todos se escrevem em termos de alfa, beta e zeta. Mas lembrar que zeta eu só estou mantendo por simplicidade, não ficar escrevendo alfa ao quadrado mais beta ao quadrado sobre 2. Porque o zeta também se escreve em termos de alfa e beta, não é independente. Dependente, por enquanto, só tem alfa e beta. Ok? Então, com isso, meu elemento de matriz, a minha matriz de isotropia, atuando aqui no espaço Minkowski, estou fazendo tudo isso aqui no espaço Minkowski, essa minha matriz já tem a seguinte cara: 1 mais zeta, alfa, beta, zeta, sei lá, aqui é menos zeta, aqui é menos alfa, aqui é menos beta, aqui é 1 menos zeta, fechou? Agora eu vou dar nome a esses bois aqui: elemento A, B, C, D, E, F, G e H. Eu teria que achar quanto vale A, B, C, D, E, F, G. Certo? Interno eu já usei os vínculos, quer dizer, que esse cara é o elemento de isotropia eu já usei. Isso também foi a última coisa que a gente fez. A definição dele em cima desse vetor auxiliar também já usei. Foi a primeira coisa que a gente fez e tal, e a gente conseguiu mostrar essa dependência aqui. Mas tem uma coisa que a gente não usou. Ele é um elemento do isotropia? É, mas então ele é um elemento do Lorentz. Certo? Portanto, eu tenho o direito de afirmar que W transposto eta W
em relação geral com a transformação de Lorentz. E todo o espaço não pode, não é isso? Então é aí mesmo que a gente faz as contas com a métrica, não é isso? 1 menos 1 menos 1 menos 1 na diagonal. Então, essa é a conta, é uma das contas que a gente não vai fazer. Quer dizer, você teria que pegar esse cara, colocar a métrica daqui, né? 1 menos 1 menos 1 menos 1 na diagonal, colocar ele de novo, ele transposto, colocar ele de novo, igualar e fazer suas contas. Tá? É uma álgebra chata, sem nenhuma novidade, o que não quer dizer que a gente não tem que fazer, tá certo? Mas eu vou botar o resultado. Eu não vou fazer aqui para a gente já perder meia hora para fazer uma conta que é facilmente reprodutível, que não tem mais nenhum argumento físico, é uma conta algébrica mesmo. Tá? Então, vamos lá, então vamos ver se eu me lembro. Esses caras aqui se comportam como se fossem dois vetorizinhos aqui, ó, bidimensionais. Em que sentido? Esse vínculo, né, que ele pertence ao grupo de Lorentz, esse vínculo vai levar às seguintes coisas curiosas. Se eu fizesse CE, deitadinho, CE, ou seja, for uma espécie de produto escalar dele para ele mesmo, tá certo? Esse troço daqui dá 1, usando aquele vínculo ali. Isso também é o resultado de DF com DF. Ok? Além disso, CE com DF e DF com CE dá 0. Apareceu aí no meio daquela matriz uma basezinha ortonormal ali, né? Um espaçozinho ortonormal ali. Tá ok? Além disso, o A, esse cara daqui, ele resulta igual ao elemento G, e esses caras resultam igual a esse produto aqui, alfa, beta, por C, E. E o elemento B resulta igual ao elemento H, que resulta ser um produto escalar de alfa, beta, pelo outro. B, F. Tá? Isso aqui evidentemente parece, se a gente não faz essas contas, isso parece um Xuxa, né? Estou arrumando as coisas à minha conveniência, né? Enfim, porque o resultado vai dar tão limpo, tão bonito, tu apelou aqui, escreveu umas coisas que você não provou que é verdade e tal. Enfim, é chato ter essa sensação, mas o problema é que fazer essas contas e perder uma aula inteira fazendo uma conta de produto de matriz simples. Então, eu prefiro deixar para vocês demonstrar esse fato que não tem muita sofisticação na demonstração, não. É conta mesmo, ponto final. Tá? Escrito dessa maneira, se isso acontece, eu posso pegar esse fato curioso, esse comportamento aqui, esses vetores ortonormais que apareceram, e parametrizá-los. Na verdade, C, E, D, F, está tudo misturado, está tudo interdependente. E a gente consegue resolver isso aí, a maneira mais simples é assumir que C, por exemplo, é o cosseno de θ, você parametriza esse cara e tem um parâmetro só, você atende tudo aquilo. Na verdade, aquilo ali expressa exatamente isso, que tem um parâmetro só aí, independente. Nessas 4 letrinhas aí tem só um parâmetro independente. Tá? C seria o cosseno θ, D seria o seno θ, E seria menos seno θ e F seria o cosseno θ. Se admitir isso, aparece, claro, bonitinho uma matriz de rotação aqui, ok? Mas esses vínculos todos aqui são satisfeitos, todos eles, sem exceção. Ok? Então você consegue mostrar que o fato da transformação de lusotropia ser uma transformação do grupo de Lorentz coloca para você é que esses caras todos que aparecem aqui no fundo eles dependem de um parâmetro só e tem aquela estrutura. Ok? Bom, além disso, se você escrever dessa maneira, né, esses elementos A e G, A igual a G, igual a alfa, beta, CE, então vai ser o que? Alfa, cosseno θ, CE é o menos beta, seno θ, não é isso? E o B e o H vou escrever como alfa, seno θ, mais beta. O requerimento de W ser um elemento do grupo de isotropia mata três parâmetros livres do grupo de Lorentz.
ficam 3 parâmetros, mata todos os outros. Mas aquela 6, equação da 10, né? É, Ficaria 6, quer dizer que os outros 3 são do vínculo do manter o K invariante. isso. Exatamente. Eles sobraram só isso, né? Sobraram alfa, beta e esse teta aí. E todos os vínculos que a gente sabe a respeito desse dado estão satisfeitos. Ele é o número de Lorentz, ele deixa o K invariante. E também, enfim, mas isso é bem um vínculo, isso é a definição desse cara, né? Você pode usar esse vetor auxiliar aqui para simplificar essa identificação ali da primeira coluna. Ok? Então tá, então a gente tem essa matriz, a gente já a conhece, né? A gente sabe todos os caras e ela está sendo escrita em função apenas de alfa, beta e teta, 3 parâmetros. Nenhuma surpresa, porque a gente já tinha achado o grupo de isotropia para massa nula no espaço Hilbert e tinha 3 parâmetros. Isso é uma outra representação do mesmo grupo. Tem que ter a mesma álgebra, então tem que ter o mesmo número de geradores para fechar a mesma álgebra e o mesmo número de parâmetros. Eles podem ser outros parâmetros. Não tem obrigatoriamente que o alfa e o beta aqui tem que ser exatamente aquele alfa e beta que a gente define no espaço Hilbert, mas que tem que ter 3 parâmetros dependentes. Eu sabia disso. Eu sabia que tinha que ser assim. É só uma outra representação, não é um outro grupo. Então, para não apagar aquilo ali, eu vou pegar e escrever a matriz dada com todas aquelas informações ali, nesse campo aqui mesmo. E aí, mais uma conta que a gente não vai mostrar, ou seja, o crime aumenta, o crime só aumenta. Então, eu posso escrever agora assim, ó, depende de 3 parâmetros, alfa, beta e teta. Ok? E o que apareceu foi alfa, beta, zeta. Aí eu enfadonho alfa por seno teta menos beta seno teta. Esse vizinho do lado, que é o B, é alfa seno teta mais beta cosseno teta. Esse cara é menos zeta. Aqui eu vou ter o cosseno teta. Aqui eu vou ter o seno teta. Aqui eu tenho menos seno teta. Aqui eu tenho cosseno teta. Aqui eu tenho esse cara de novo que eu não tenho coragem de escrever. Esse aqui eu tenho esse cara de novo que eu não tenho coragem de escrever. Então aqui é menos. Esse é menos. Aqui é a mesma coisa com mais. Aqui é menos alfa. Aqui é menos beta. E aqui é um menos zeta. Fiz esse troço, tá? Certo? Onde é que eu estou repetindo esse elemento? Onde é que eu estou repetindo esse elemento? Pode escrever isso. Ok? Agora, o que é mais uma conta matricial simples de ser feita e que também eu não vou fazer, né? O que depois eu encontrei a pessoa, mas ainda assim, tá certo? É mostrar que eu posso escrever isso aqui como um produto de 2 matrizes, que são as seguintes. Então, essa mesma matriz, eu posso escrever como sendo a matriz 1 mais zeta, alfa, beta, zeta, alfa, beta, 1, 0, 0, 1, alfa, beta, menos zeta, menos alfa, menos beta, menos, 1 menos zeta, vezes a matriz 1, 0, 0, 0, 0 cosseno teta, seno teta, menos seno teta, cosseno teta, cosseno teta. Vou escrever isso mais para cá. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Uma rotação com alguma outra coisa. Exatamente. Uma rotação com outra coisa específica. Exatamente. Uma rotação em torno do eixo Z, não é isso? Puramente. E em torno do eixo Z, porque o nosso representativo, mais uma vez, já paguei K00 K. Se fosse K0, K0 seria em torno do eixo Y. Ok? Então isso aqui é uma pura rotação a um parâmetro. Tá certo? No plano XY, isso aqui é uma matriz que eu vou chamar de S de alfa beta.
Certo? Então eu decompus um produto de duas matrizes, onde uma só depende do parâmetro do θ e outra só depende do conjunto de parâmetros alfa e beta. Isso é um elemento geral do isotropia. Essa decomposição, portanto, é geral. Ok? Enfim, embora já não tenha feito, olha só, essa primeira linha para essa primeira coluna só vai sobreviver 1 mais zeta, que é esse senhor que está aqui. Ok? Aí a segunda linha pela primeira coluna, para a primeira coluna vai repetir esses caras. Então esses caras aqui já estão sacramentados porque estão aqui. Ok? Se eu pegar essa linha, por exemplo, por essa coluna, eu vou pegar alfa cosseno θ menos beta seno θ. O resto é zero. Exatamente esse cara que está aqui. Certo? Então essa é uma coisa, depois de escrita a solução é fácil conferir. Problema nenhum. Tá? Que de fato aquilo ali se decompõe dessa maneira daí. Então isso é geral, né? Eu tenho essa decomposição aí de isotropia em 2 pedaços, em 2 subgrupos. Isso é exatamente isso, em 2 subgrupos. Você pode provar, inclusive, que esses 2 subgrupos, esse aqui é evidente, né? Que isso aqui é um subgrupo abeliano. Eu me perdi no Fecha. esse psi aí, né, Álvaro? Ele não comparece na sua contagem de Esse zeta? o zeta. Esse zeta eu obedeci um vínculo, ele é só uma maneira econômica. Entendi, Ele é o famoso verdade. beta 2 sobre 2. Entendi. Esses créditos são os outros. Né? É, Você tem razão. eles são de forma econômica quando fecha a agenda ali. Você pode mostrar isso, né? Se tiver um cara desse tipo, né? Enfim, um cara que se transforma por esse cara daqui, um cara que seja o estado desse cara. Né? Se você fizer, você pode provar que isso aqui é fechado, uma transformação desse tipo, uma transformação desse tipo ainda é uma transformação desse tipo, e aliás, explicitamente, S de alfa beta, S de alfa linha, beta linha, que é basicamente a sua pergunta, né? Uma S linha, né? Mais do que simplesmente isso ainda ser um S, ainda ter essa estrutura, isso é isso aqui. Mais do que isso. Tá? Se você fizer esse produto aqui, por exemplo, farinha, bateria, etc., você vai obter essa expressão aqui, uma matriz exatamente com essa cara, mas onde os parâmetros aqui aparecem somados. É outra conta matricial para fazer e provar isso. Certo? Se isso daí tiver busts, teria que conter também rotações. Isso daí, porque daí no meio tem busts e rotações misturadas. Misturados. Isso daqui, mas isso garante também, né, que se isso aqui é verdade, eu posso trocar essa ordem aqui e a gente automaticamente, além de demonstrar que forma um subespaço, ou melhor, forma um subgrupo, forma um subgrupo, é o subgrupo abeliano. Ok? Esse daqui é evidente, né? Que ele é abeliano. E que também forma um subgrupo também é evidente. Né? São 2 rotações, né? A composição de 2 rotações no plano vai ser uma rotação cujo parâmetro é a soma dos parâmetros, então automaticamente o subgrupo é abeliano, isso é evidente. Né? Mas esse daqui não é evidente, eu concordo, não é evidente, a gente não fiz a conta, continua não evidente. Mas se você fizer essa conta daqui, você mostra que não só forma um subgrupo, como Pela álgebra, abeliano. seria, pegando pela álgebra, se você associar aquela rotação com o J3, essa outra transformação com os outros 2 operadores, tem que ser computativo. Tem que ser. Porque A e B conjunto. A e B conjunto, exatamente, sem razão. A e B conjunto. E como a álgebra vale qualquer representação, aquilo que a gente mostrou lá para a álgebra do espaço Hilbert tem que valer aqui também. Tem que valer aqui também. Tá ok? Então eu decompus isso em 2 subgrupos abelianos. Eu vou inclusive agora começar a usar essa equação master, ainda dá para usar alguma coisa hoje? Dá. Usar essa equação master aqui, ó, que é justamente para uma transformação de logs do grupo de isotropia, mas agora eu sei exatamente quem é esse senhor aqui. Se eu quero falar sobre um campo na representação vetorial, eu precisaria de uma representação do grupo de isotropia no espaço do código. Está ali. Certo? Eu já sei quem usar aqui, já sei o que colocar aqui. Tá? Se eu lembrar algumas coisas que a gente fez no campo massivo, são 2 subgrupos abelianos. Esse grupo, você pode mostrar uma coisa também que eu preguiça imensa de mostrar, também é só uma taxonomia para nesse momento. Não é um grupo semisimples, porque esse cara daqui, além de abeliano, ele é invariante. Se você fizer uma conjugação de S por 2 rotações, isso é um outro S.
E por isso daqui está evidente que a conjugação de S por 2S também é um S, é óbvio. Tá? Mas se você fizer a conjugação de um S por duas rotações, R menos 1, o que resulta ainda é uma matriz desse tipo aqui. Tá, ok? Então ele é invariante, pode pegar qualquer elemento do grupo que ele não muda. O significa que isso não é um grupo semisimples, ele não poderia ter subgrupo invariante abeliano, e esse tem. Tá? O grupo de entropia associado a massa zero. Mas tudo bem, isso é uma taxonomia, isso não vai ter consequência no que a gente está fazendo. O que a gente pode perguntar agora, né, o que a gente vai fazer agora, justamente substituir aquele cara, mas eu vou herdar algumas coisas lá do campo vetorial massivo, né, que o Tichão trabalhou, o campo vetorial de partículas massivas. Então a gente, por exemplo, trazia um 1μ de P sigma, é o UL, né, só que agora esse L é um índice do espaço do Coulomb. Isso aqui a gente reescrevia com uma certa normalização, 2P0, a gente reescrevia em função de um vetor de polarização, é isso? Essa base é minha. Tá? A gente vai usar essa base aqui também, não tem por que não usar. Tá? A gente vai fazer usar essa expressão, mas ao mesmo tempo, esse cara daqui eu poderia escrever como sendo um boost em cima de um EMI de K sigma. Né? A gente já tinha escrito aqui, apagou. Era a letra A. A letra A era se fosse um boost. A letra B é essa transformação de Lorentz se fosse um elemento de entropia. Tá certo? Então isso dá, basicamente, posso botar 1 sobre a rede 2P0, estou copiando por enquanto. Aí esse cara daqui dava, a normalização era o P de partida, então era o K0, que é simplesmente K, isso é isso mesmo. O P de chegada, é isso? Não era o contrário. Era o contrário. Deixa eu lembrar agora como é que era que a gente escreveu lá. Era isso. Retificação em cima, aqui pegava a normalização, esse cara, aqui era um D de L de Q, aqui era um U de K para cima, aqui aparecia, aqui é da chegada, está aqui, estou fazendo aqui de volta daqui. É isso? Ok? Então temos aquele U de P sigma, eu posso escrever como isso daqui. Vou escrever esse cara daqui, tá certo? Que já é U, certo? P sigma. Ele vai ser a raiz de K. Se eu quero um P aqui vai aparecer P0, tá certo? E ali vai aparecer o quê? Vai aparecer a representação, que eu já vou escrever assim, que é a representação que a gente está usando. Ni. Então, por aí já resumo por aí. Ni de K. O Coen, vou botar esse para cima. Ok? Estou pegando esse cara daqui, tá certo? É um UL de P sigma, só que o L aqui, meu índice aqui é o índice do espaço Minkowski, eu quero então nessa representação, tá certo? Aqui é P mesmo, então em vez de um Q0 aqui apareceu P0. Essa é, né, a cara, a gente pode ser um pouco mais completo, por isso daqui eu quero dizer um boost padrão. Um boost padrão, tal como ele se escreve no espaço Minkowski, tá certo? Ou seja, a representação do seu boost no que você quiser, no meu caso no espaço Minkowski, e aqui esse U, o índice de K sigma está lá. Tá, ok? Esse objeto que aparece aqui eu posso escrever da mesma maneira como a gente relacionou os U's com vetores de polarização. Esse cara daqui é 1 sobre 2K0, não é isso? Aqui a gente usa o componente zero desse momento que está aqui, então como aqui é K0 do N de K sigma, certo? Isso tudo para a gente obter os vetores de polarização, uma relação entre o MI